Meu Deus do céu, preciso te contar um negócio. A minha esposa é de 2 irmãos, cara. Sim. E nós pedimos muita Sério? pizza de Satoshi, cara. É a pizza do alface. É a do alface. Do alface? Tô conhecendo. Alface. Não, hã? O que é pizzaria alface? Não, mas eu acho que até eu sei, porque uma vez eu fui com meu cunhado buscar e porque ele planta muito alface, cara. Porque pra tu chegares na pizzaria que fica aqui à direita, ó, tu entra na propriedade de Satoshi, é à direita. Tá? Mas é tudo plantado, cara. Tem uns galpãozão. O homem planta, rapaz. Esse homem aqui é hortifruti granjeiro. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. E tu é o homem da pizza mesmo. Sim, eu faço a pizza. Ué. Mas se chama pizza alface porque tudo que é alface, né, faz bem para a saúde, então a pizza aqui Sabe o faz que bem para a saúde. Sabe o que a minha mãe me convenceu a comer alface quando eu era criança? Disse, ó, tu vai ter uma boa noite de sono. Pá, então isso. manda esse alface. Isso aí. Então, as pessoas compram a pizza, né, porque isso é bom para dieta. Que show, Né? que show. Então, mas a gente trabalha com a pizza um pouco mais, com mais vegetais. A gente procura bastante fazer um produto bom para quem cuida da dieta também. Que show. E me diga quantos anos da pizzaria do alface? A pizzaria Alface tem mais de 20 anos. Uhum. E quando eu comecei a fazer pizza foi em 2021. 2021. Aliás, 2001, na verdade. 2001. Isso aí, 25 anos vai fazer. Tá, e aí vem aquela pergunta cruel, porque nós estamos na cidade de Voti, onde nós temos a maior colônia japonesa do Rio Grande do Sul. Sim. E aí o Satoshi não é o homem, né, da culinária japonesa, ou também é. Mas aí tu te tornou conhecido, vencedor, conhecido de uma das mais deliciosas e saborosas e conhecidas pizzas da região. Quer dizer, na culinária italiana, tu te consagrou, Satoshi? Sim, é que na verdade arrumei uma esposa. Ah, ela é italiana. E ela é italiana, eu tive que convencer ela que seria um bom marido, e acabei fazendo uma boa pizza. E a pizza, como ela é muito exigente, né? A minha esposa é muito exigente, acabou ficando boa de vender. Mas Satoshi, é uma coisa incrível. Gente, isso é surreal. Sabe por quê? Porque a massa é contigo. Eu sei que tu começa na parte da tarde a espichar a massa, preparar. Começo de manhã a fazer a massa. Cara, na terra, ele é um homem japonês, cara. Casou com uma italiana e quem faz a massa é ele, João Ávila. Alface. Porque ele planta alface, cara. Porque ele planta alface. Não por quê? Não é porque tu planta alface? Sim, também é. Mas claro, também é. Tá, mas mas daí tu casou com a italiana e tu faz a massa e não ela, não entendo isso. Não, ela é uma boa apreciadora de pizza e eu, como um bom marido, eu tive que fazer uma boa pizza. Mas essa é uma noite fantástica. O melhor merendeiro do Rio Grande do Sul, Vladimir. E o melhor pizzaiolo... Não. O melhor merendeiro é hoje um grande homem de governo da prefeita Karine Sapiranga. E o melhor pizzaiolo não é o italiano, é o japonês. Tu quer me enlouquecer, Satoshi? Não, é que na verdade eu vou te contar o segredo. Conta o segredo. É que eu tenho a liberdade, como eu sou japonês e não sou italiano, eu tenho a liberdade de fazer criações, né? E por sorte eu tenho boa criatividade e acabo fazendo... Qual é aquela assim que é o teu carro-chefe? Aquela que te consagrou? Aquela assim que alavancou os negócios, que lá em 2001, né? Lá em 2001, aquela pizza assim que tu diz, não, essa aqui, esse sabor, esse condimento, essa massa, essa aqui com esse tempero, é essa que vai me consagrar. Não, na verdade existem vários sabores de pizza. E cada 2 meses eu lanço um sabor novo. Né? E agora estamos lançando vários sabores picantes e uma que tem feito bastante sucesso chama Amor de Verão. O que tem no Amor de Verão? O Amor de Verão ele tem lombo, figo e cebola caramelizada. Lombo, figo e cebola caramelizada. Isso aí, ela é salgadinha, doce e um pouco picante, né? Assim como um bom Amor de Verão. Muito bom, Satoshi. Que prazer te conhecer. Igualmente. Cliente da pizza, conheci o homem aqui, ó. Conheci o homem da pizza. Isso é uma honra. Estou diante do melhor merendeiro do Rio Grande do Sul, Vladimir, do melhor pizzaiolo do Rio Grande do Sul, que é o nosso querido Satoshi. Muito obrigado. Que espetáculo, hein? Showa! Bora. O que sai agora pra nós, hein, Showa? Agora vamos de rock agora. Rock and roll? Vamos de rock agora. Uhul! Vai lá!
Tô precisando de ajuda. Explica, por favor. É só você que me entende. Seja do jeito que for, me leve pra algum lugar, só pra viver essa paixão. Meu coração não suporta mais bater assim tão descompassado. Não entendo por que razão, mas você não está do meu lado. Por favor, não vá embora. Fechou a porta sem me dizer nada. Faça alguma coisa por mim. Não posso mais viver assim. Me leve pra algum lugar, só pra viver essa paixão. Meu coração não suporta mais bater assim tão descompassado. Não entendo por que razão, mas você não está do meu lado. Por favor, não vá embora. Fechou a porta sem me dizer nada. Faça alguma coisa por mim. Não posso mais viver assim. Por favor, não vá embora. Fechou a porta sem me dizer nada. Faça alguma coisa por mim. Não posso mais viver assim. Galera que tá assistindo, então, depois vai assistir esse programa, então, @cantor Thiago Ochoa no Instagram, tá bom? Sigam lá, @cantor Thiago Ochoa. O pessoal tá presente também aí, certo? Me conta como é que nasceu a Doma. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo o pessoal da Vale TV. Para nós é muito importante estar aqui participando da Confraria do Esporte. A Doma, ela nasceu já faz mais de 10 anos. A gente começou fazendo cerveja em casa também, na panela, né? Em Ivoti, antigamente tinha um grupo de cervejeiros, que era onde a gente se reunia, discutia algumas receitas e fazia cerveja e experimentava entre si. Há 10 anos atrás, na casa de vocês. Isso, em casa. Em casa. Há mais de 10 anos já. Tá, eu sou leigo. O jornalista, ele é clínico geral. Então, o clínico geral, ele é um cara que, tu sabe como é que é, né? Se é pro cardiologista, é cardiologista. Se é pro traumato, traumato. Então, eu vou te perguntar, não tem nada a ver com a Spritz Beer ou tem a ver com a Spritz Beer? Não, a Spritz Beer já é outro processo Então, também. então voltamos, rebobinamos a fita. Mas vocês já eram mestres cervejeiros ou vocês se reuniam com aquela cultura que passa do vô, que passa da avó, que passa da família? Era a vontade de fazer cerveja, começamos a estudar também, e como eu falei, em Ivoti existia um grupo de cervejeiros, né? Então a gente se encontrava e discutia entre si as receitas. Já um dos meus sócios, o Marcelo, que é realmente cervejeiro da nossa fábrica, ele já fazia cerveja desde 2007. Então ele já tinha mais experiência. A gente começou a fazer com ele, né? Eu e o meu tio, e a gente fazia em casa, 20, 30 litros. E como é que funciona? Porque certamente vocês não faziam 20, 30 litros iguais. Como é que vocês dividiam? Ah, vamos testar 5 litros desse jeito, 10 litros desse outro jeito. Quem sabe a gente mistura essa fórmula aqui? Era todo um processo de trabalho ali, de fermentação, temperatura de fermentação, de testes, né? Então, fazia a receita, dava legal, ou não dava legal, fazia de novo com alguma outra forma, ou algum outro ingrediente também, Sim. né? Então, a cerveja, ela envolve várias Qual foi a coisas. primeira receita inusitada? Quando vocês saíram da casinha? Quando vocês, assim, depois de terem acertado o ponto da cerveja tradicional. Depois que vocês acertaram o ponto, aí vocês acertaram o ponto da cerveja tradicional e vocês, assim, ó, estavam alto, vocês estavam assim, ó, vocês estavam plunct, plact, zoom, vocês estavam, assim, meio Raul Seixas. Aí deu aquela coisa, agora nós vamos tentar essa aqui. A cerveja que a gente fez em casa, assim, que a gente acertou mesmo, a primeira foi uma ESB, que era uma ESB. ESB, Ela é uma Extra Special Bitter. Então é uma cerveja com um teor alcoólico mediano, um amargor mediano também e com um pouco mais de corpo, né? Uma cerveja cor cobre, assim. Então aquela foi a primeira que a gente fez, assim, pensando, essa aqui ficou sensacional. E a partir daí? E a partir daí a gente começou com a ideia da fábrica, então,
A gente começou a fábrica aqui em Ivoti mesmo, Uhum. né? Primeiro pequena, e aos poucos a gente só foi Onde nasceu evoluindo. a fábrica? Quando ela nasce pequenininha, lá em Ivoti, lá no Rio Grande do Sul, lá no Garrão da Pátria, onde é que começou essa fábrica? Ela é no bairro Harmonia, Uhum. né? A gente alugou um prédio, comprou os equipamentos e começou com o que tinha, né? Uhum. Então a gente começou a fabricar vários tipos de cerveja, mas sempre com ênfase na Pilsen, que é a cerveja de maior volume, a cerveja mais tradicional, para poder pagar as contas, né? Que é a que gira realmente. E aí hoje a gente trabalha com mais de 18 estilos, tem uma produção bem maior. E como é que foi conquistar mercado? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque vocês da Doma, vocês entraram no mercado que é um mercado mundial das cervejas, quer dizer, é uma carnificina só, né? Por exemplo, que esse cara de Voti da Doma, mas é boa essa cerveja. Ah, tá ganhando espaço. E agora? Os caras tentaram te comprar, tentaram te absorver, tentaram, tipo chique-vicarista, tipo rá pra fora da pista. Como é que foi isso aí, cara? É uma concorrência muito grande, né? Tem também as cervejarias grandes, o pessoal aqui da região muito acostumado com Brahma, com Skin também. E aí a gente começou com um produto bom, um Chopp Pilsen bem tradicional, começou a ter aceitação do pessoal. Teve alguns parceiros comerciais que estão com a gente até hoje, Uhum. que começaram a ajudar a introduzir a marca em todo o estado, né? Quando vocês começaram lá nas panelas da tua mãe, nas panelas dos demais, quantos litros dava? A gente fazia em torno de 20, 30 litros. Uma vez por mês. E olha lá, Tá, e hoje, por dia, qual é a produção? Ou mensal, qual é a produção? hoje a gente trabalha com média assim, de 120, 150 mil litros por mês, Aham. né? Então a gente tem toda uma equipe na fábrica lá, uma fábrica profissional já. Quantos funcionários? Tem mais de 30 funcionários. Mais de 30 É. empregos. E a casa aqui, que é onde a gente está hoje, foi o que realmente abriu uma grande vitrine para nós, porque a casa, Me conta, como é ela que foi é, chegar nessa casa estilo é, Israel? Como é que foi conquistar esse espaço? a casa, ela é o bar da fábrica, né? A gente já participava de algumas feiras aqui no núcleo de casa em Chaimel, e foi onde a gente viu uma oportunidade. Ela estava totalmente abandonada. A gente primeiro alugou ela, depois a gente iniciou, fez a compra, e hoje está aqui como o maior sucesso da nossa marca, realmente a casa. Pois é, e é importante porque nós não estamos em qualquer casa. Nós estamos numa casa que faz parte de um sítio, que é um sítio importantíssimo para a história da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui num sítio que remonta a 1826. Então, qual é a história dessa casa? Porque vocês não compraram 4 paredes, vocês não compraram qualquer casa em estilo enxaimel, vocês absorveram a própria história da cultura da chegada dos primeiros imigrantes alemães. Na verdade, essa casa aqui por si só no núcleo, ela não era originalmente aqui. Ela foi construída, foi trazida para cá e foi montada com a estrutura de 2 casas em outras localizações de Voti. Então o pessoal trouxe para cá e montou ela nesse estilo em Chaimel. E como foi a consagração? Como é que foi quando vocês se instalaram aqui? Porque, claro, a cada ano que passa, a gente vem nas feiras, vem nas festas e vê o quanto que vocês agregam, né, de capacidade de receber, de capacidade de bem atender, de conforto. Como é que foi aquele início para hoje? Tanto que no início da casa a gente tinha uma Kombi na frente, né? Uma Kombi vendendo chopp, 3, 4, 5 conjuntos de mesa e o movimento da feira que acontecia 2 domingos por mês. Uhum. Hoje, depois que a casa abriu, então o movimento aumentou bastante e a própria prefeitura, os feirantes, então hoje é todo sábado e todo domingo tem feira colonial também e o pessoal aproveita para visitar a casa e para aproveitar as atrações por aqui. Vamos, a gente consegue se aproximar? Eu queria que tu falasse Prêmio Revista Sabores 2024, Casa Doma, melhor bar Ivoti, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, melhor bar Ivoti, Casa Doma, melhor bar. Me fala das premiações. Vamos às premiações que vocês já receberam, as certificações da cerveja, o reconhecimento no estado, no país, em grandes eventos, onde mestres cervejeiros se encontram. A gente tem, assim, como ponto mais importante, questão de produto, de medalha, é a medalha de prata no Chopp Pilsen, que é o maior tradicional no Campeonato Brasileiro, então em nível nacional. Em nível nacional, medalha Isso, de prata. em 2021.
E a questão da casa, o prêmio da Revista Sabores do Sul, então, de 2022 até 2025, né, de fase interrupta, assim, a gente recebe como o melhor bar. Então, é uma Claro. votação online também do pessoal. Ô, Luquinhas, qual é a tua capacidade de atendimento num domingo, num sábado e num domingo, onde não cabe mais ninguém? Onde o congestionamento, o padre está achando que é para missa e não é para missa, é para o chopp da doma. Qual é a tua capacidade aqui de litragem, de venda? De litragem, Mais ou menos. a gente tem a nossa venda ou capacidade para atender quantas pessoas forem necessárias. A gente monta algumas outras copas, mas em questão de público, assim, quando a casa está explodindo, não cabe mais ninguém, em torno de 3.500 pessoas. Que loucura. É. Cara, e a história desses lustres aqui? Me conta, tchê. Me conta a história desses lustres aí em barril. Essa foi uma ideia que a gente deu para a arquiteta. Aham. A gente mandou polir os barris também e fazer essa abertura para realmente poder acoplar uma luminária. Então, tá. Ô, Luquinha, mesmo que eles não venham a falar, quem mais está aqui que é do núcleo duro da Doma Helles? Aí aponta para nós, vai nominando Na eles. verdade, todos eles aqui fazem parte. Certo. O Michael, Michael. ex-jogador profissional de futebol. Michael, ex-jogador profissional. O Michael. Ele Michael. tem a parte do Espaço Kids, trabalha com a gente também. Tá, O Ivanir é o nosso gerente da casa, ele coordena toda a operação nos finais de semana. tá. A Fábio, esposa dele, também trabalha conosco. Uhum. A Dani cuida da casa aqui. O Max, careca, diretamente de Farroupilha, é o responsável pela parte comercial de vendas. Abandonou as malharias e veio fazer cerveja. Vê, se rendeu. O Gerson também cuida de toda a operação da fábrica e da casa. E o William Klaus aqui da WK Eventos tem a parte de som, de estrutura. Todo mundo trabalha em conjunto aqui conosco. Que legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por nos receberem. Obrigado pela acolhida. Fiquem sempre bem-vindos aqui, fiquem à vontade. Obrigado, obrigado. Mas vamos seguir aqui? Vamos seguir o nosso roteiro? O Shoa, não te abandonei, o Shoa. Ué, onde é que tá o Shoa? Perdemos o Shoa. Não te preocupa. Pode descansar, não precisa ficar em posição de sentido. Descansar, descansar. Vamos lá. Então, vamos sentar aqui nessa mesa aqui, vamos bater um papo esperto. Já vou chegar, tô deixando o árbitro por último. Eu recebi tanta recomendação para te entrevistar, mas eu disse, a coisa mais fácil que tem é entrevistar árbitro. Todo narrador de futebol é um jogador frustrado. Todo árbitro é um jogador frustrado. Tá feita a entrevista. Tá feita a entrevista. Mas é verdade, Rodrigão. É a mais pura verdade. É? E a tua mãe já foi santificada? Não, ainda não, depois. Não, é porque a mãe de árbitro é um negócio complicado. Pá, me dá uma pena de mãe de árbitro, tia. Isso é um negócio que nós tínhamos que mudar. Se nós tínhamos que tipificar isso como um crime inafiançável. Eu acho. Tu não acha? Eu acho. Na verdade, o árbitro do futebol tem 3 mães, né? É. Por isso. Tem a mãe biológica, a mãe do céu e a mãe do campo. Realmente, a mãe do campo, ela sofre mais. Mas nada também que seja natural para o momento e arbitragem. A gente sabe que a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Mas hoje, dentro do futebol profissional, eu sempre digo, o nível de concentração é tão grande que entra aqui e sai aqui. É. Então, mas a mãe do campo, ela realmente sofre desnecessariamente. Tu sabe, Thiago, eu ia ter uma dificuldade se eu fosse jogador de futebol, porque o cara, eu não ia conseguir dizer um nome pra ti, cara, ou pra qualquer árbitro. Eu sou conterrâneo, né, em Santa Maria, cidade de cultura, coração do Rio Grande, do nosso Stallone, da arbitragem. Eu digo, cara, mas como é que, né, aqueles impropérios, tudo que a gente sabe que acontece, eu tô sempre na cabine, mas quando eu posso, eu gosto de ir pro campo também. Meu Deus do céu, o árbitro, ele é surdo? Um pouco tem que ser, né? Porque, meu Deus do céu, tia. Eu acho que essa questão da gente saber lidar com as situações também é muito importante. Claro que é. Porque se a gente levar tudo ao pé do ouvido, a gente certamente não vai estar fazendo o melhor trabalho e desempenhando o que realmente o futebol espera. Quem vai para o estádio, os torcedores, comissão, jogadores. Então a gente tem que saber dosar, mas também a gente tem que ser respeitado. A partir do momento que sai dessa linha, a gente tem que tomar algumas ações. Claro. Tá? Me diga, o menino Thiago nasceu querendo ser jogador. Qual era a posição do Thiago? Volante. Volante. Inclusive... Mas aquele volante destruidor ou aquele volante que tentava construir?
Não, era distribuidor, era mais vontade do que técnica mesmo. Mais vontade que técnica. Ah, muito bem. E com que idade tu te deu conta? Não, aquele volante destruidor não vai dar certo. Na verdade, foram vários anos tentando jogar, principalmente eu sou natural de Criciúmal, né? Então, quando eu cheguei em Voti em 2006, eu joguei um campeonato municipal aqui e quando a gente foi para a final, o Voaden veio fazer esse jogo. E é ali que comecei a despertar pela arbitragem, pelo fato de eu ver ele apitar e me chamou a atenção com 22 anos. Hoje talvez é uma idade mais elevada já para começar na arbitragem, mas até os 22 eu tentei jogar. Mas assim, de forma muito amadora, nada profissional. Mas com 22 anos, realmente a arbitragem me abriu portas. Eu acho que não fui eu que descobri a arbitragem, e sim a arbitragem me descobriu. E quando eu comecei a levar a sério, então em 2009 eu fiz o curso da federação, em 2010 comecei a atuar, eu vi que era um mundo sem volta. Porque acabei de falar antes para os colegas aqui de mesa, é uma cachaça. A partir do momento que a gente entra, dificilmente a gente consegue sair. Então, foi ali que começou a despertar e chegaram as oportunidades de trabalhar nos jogos de base. E aí veio o profissional, aí veio a indicação para o quadro nacional. Então, desde 2016, já no quadro nacional também. E 2020, depois da pandemia, veio os jogos de Série A e B e não saí mais do quadro. Bem, tu hoje estás naquilo que a gente chama da área científica da arbitragem, que é a questão do VAR, não é? Como é que é o trabalho no VAR? Como é que tu pode dar uma ideia pra gente do sincronismo que tu tem que ter com o time de arbitragem de campo, que tu tens um time de arbitragem no campo e outro time de arbitragem no VAR e vocês precisam buscar uma sintonia fina. Na verdade, eu trabalho no campo de jogo ainda, né? Ainda de jogo Isso, ainda, eu tá. sou assistente. Mas eu sempre digo que o VAR ele é uma ferramenta sem volta. A gente não consegue entender hoje o futebol sem o VAR. Eu também vejo assim, é a ferramenta da justiça. E assim, o que eu falei antes, eu penso que o futebol ele tem que ter um senso de justiça. Por mais que daqui a um pouco a gente não vai agradar A ou B, mas a gente tem que tentar legitimar o resultado da partida. E isso é um trabalho principalmente forte de campo, para não levar o problema para a cabine, mas também a cabine entender o campo de jogo, entender as situações e principalmente as tomadas de decisões que o campo está tomando para não intervir de uma maneira negativa. Então, isso é um trabalho também árduo, porque a gente tem muitas pré-eleções e trabalho em equipe e também planejamento, né? Então, tem essa questão de a gente sempre propor, né, pré-jogo, essa construção junto, porque a gente sempre diz, não é só a equipe de campo, a equipe de VAR é a mesma equipe que o campo, ou seja, somos todos a mesma equipe. Uma pergunta, até que idade o árbitro é até os 45? Hoje a gente não tem mais limite para que trabalhar. bom, que bom. É claro que a gente entende que a partir dos 45 anos, 46, 7, enfim, a gente vê que as possibilidades elas diminuem. Porque cada vez tá mais dinâmico os jogos, a questão física ela é extremamente natural também. Mas hoje a gente não tem mais um limite como tinha até 5 anos atrás, que realmente era até 45. Hoje somente a FIFA que atua com isso. Completou 45 anos, tu perde o escudo da FIFA. Mas não por questões técnicas, nada disso, e sim por dar oportunidades para novos árbitros, principalmente em projeção de Copa do Mundo. Bom, obrigado, Thiaguinho. Jéssica, nossa secretária do Desporto de Voti. Tudo bom, Jéssica? Minha querida amiga de longa data. Tudo bem, Marcos Couto. Tudo. Sempre é um prazer, uma satisfação voltar e ficar em contato. Que legal, Jéssica. Tu te encontrou numa área que nós temos carência no esporte, que é tu ter profissionais da área da educação física voltados à gestão, né? E tu te identificou com a gestão esportiva em Lindolfo Goller, com a gestão esportiva em Voti. Isso. Como o Thiago falou, eu acho que quem gosta do esporte realmente, de fato, se torna uma cachaça, né? Por mais que muitas vezes a gente passa por pressões, eu sei o que o meu amigo André está passando lá, o Mário André em Portão agora, né? Porque eu sou de Portão. Meu amigo Mário André. É. Eu sabe que eu sou meio oráculo dele, né? Eu vou lá narrar os jogos, as finais, semifinais, e ele desabafa bastante porque não consegue agradar, né? Não tem como agradar todo mundo, por mais que tu tente, te esforce.
por mais que tu abre mão do teu lazer, tu abre mão de estar com a tua família, porque quem trabalha no esporte, a gente trabalha no momento de lazer do próximo, né? Que tu abre mão das noites, finais de semana, de todo o teu lazer. Às vezes, eu tenho uma criança pequena, né? Muitas vezes a gente abre mão, deixa de passar esses momentos especiais para promover o lazer para o próximo, né? E às vezes a gente não tem todo o reconhecimento que a gente espera que vai ter. É que no esporte alguém vai ganhar, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que tirar o segundo lugar. A gente lida totalmente com as emoções da pessoa o tempo todo, né? Então, a gente não consegue agradar todos, né? Como a gente lida o tempo todo com emoção e competição, né? Sabe, Jéssica, que a gente, eu fiz toda a minha carreira profissional e continuo aqui, tanto que estou aqui. Então, eu nunca abandonei o Vale por vários motivos. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, nós praticamos, me parece, até mais esporte que o pessoal da região metropolitana. Eu olho para Ivoti, para Presidente Lucena, para Lindolfo Collor, para Portão, e está aqui o pessoal do Desporto de Novo Hamburgo, e o Breno não vai ficar chateado comigo, mas me parece que para cá, do lado de cá do Rio, nós praticamos mais esporte. A partir de Novo Hamburgo, está mais difícil organizar, está mais difícil regrar, está mais difícil disciplinar. Ainda para o nosso lado de cá está mais fácil. Que nem hoje, Ivoti, até o Thiago é o presidente do nosso conselho aqui do Departamento de Desporto, né? O nosso desporto é muito ativo, né? Em torno de 95 eventos esportivos no ano, de mais diversidades de atividades, caminhada, corrida, futsal, futebol de campo, a gente retomou, né? Então, assim, tudo que está em alta, que a gente está sempre buscando evoluir, inovar, por mais que, de repente, a gente não tenha um conhecimento em todas as áreas, porque a gente tem afinidades mais para algumas atividades do que para outras, mas a gente está sempre, né, buscando inovar. E, infelizmente, a gente tem um giro muito grande dentro do departamento, né? Entra pessoas, ficam um determinado tempo, depois saem, daí entram outras pessoas, e acabam sempre alguém tendo que ficar por mais tempo para dar continuidade a essas atividades, né? Então, Michele, né? Michele, que é a nossa assessora do Vale Germânico. Isso. Sabe que o Vale Germânico, vocês têm uma função, as pessoas, eu estou ficando velho na profissão, então eu lembro cobrir, menino, estudante de jornalismo, a formação da Rota Romântica, isso há 30 anos atrás. Uhum. E hoje nós temos, junto à Rota Romântica, o Vale Germânico. E eu recordo de palavras dos prefeitos da época, do Ademir Schneider, de Santa Maria do Herval, do falecido Romeu Benício Wolff, em Dois Irmãos. Aqui era o seu Paulo, era o doutor Paulo, prefeito de Ivoti, e eles falavam muito de que não era só a questão do turismo, era o todo. Era a indústria, era o comércio, era o Desenvolvimento turismo. econômico, né? Exatamente. Continua este pensamento? Sim, e além disso, o esporte está entrando muito em alta junto nesse desenvolvimento econômico com o turismo. Essa semana mesmo a gente teve a Online Vôlei, que é aqui de Novo Hamburgo, e está expandindo. Ela virou Online Vôlei Vale Germânico. Online, eu conheci, eu transmiti a online, né? Uhum. Mais fechadinha no espectro da sociedade ginástica. Então, hoje a online, ela pertence ao Vale Germânico como um todo. Exatamente, mudou inclusive o nome. Online Vôlei Vale Germânico, e vai fomentar o turismo juntamente com o esporte. A gente teve um seminário de turismo há umas 3 semanas e Caxias trouxe um case muito importante, que eles estão fomentando muito o esporte dentro do turismo, porque isso circula muita gente em campeonatos, famílias, e é um público muito qualificado, que ele vem e consome quando tem algum tipo de evento esportivo no município ou na região. Muito bom, Michele. E onde é que fica o escritório de vocês, a base do Vale Germânico? Na Fevale, dentro Na da Fevale Fevale? Campus 2. Ah, não tinha lugar melhor, né? Sim. Porque tu estar dentro de uma universidade é tu partir vamos supor que a Fevale tenha hoje o quê? Uns 15, 16 mil alunos, tu tem 15, 16 mil diferentes ideias. Exato. Que legal, Michele. Julinho, vamos lá, porque Julinho, tu é o homem, tu é professor de educação física, tu é do grupo de corrida, e a gente sabe o quanto que é importante para o desenvolvimento do turismo tu ter o BMX, tu ter o bicicross, tu ter o futebol, tu ter o futsal, mas tu ter as provas de atletismo também, porque, poxa, Exato. o indoor na nossa região é tudo de bom, né? Sim.
E a gente vive agora, bem nesse final de semana, a gente tem um dos maiores eventos do atletismo, que é a Maratona de Porto Alegre. Então, isso casa diretamente com o que a Michelle estava falando, porque a gente vai receber em torno de 30 mil atletas em Porto Alegre, que vêm dos mais diversos lugares para a Maratona Internacional. Então, a gente vai ter as provas tanto no sábado quanto no domingo, e aí a gente consegue englobar 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 e 42. Então, a corrida, ela se tornou um objeto de desejo hoje, justamente por ela poder ser praticada por qualquer um, em qualquer lugar. Então, ela é muito democrática, né? Assim como outros esportes vêm numa ascensão muito grande, a gente tem a corrida num exponencial muito alto. Hoje, talvez ela só não é mais praticada do que o futebol. Mas eu tenho uma visão sobre Novo Hamburgo. Eu acho que em Novo Hamburgo, onde eu moro já há alguns anos, eu acho que o esporte número 1 é a corrida. Acredito. Eu acho que porque é impressionante o número de pessoas que correm. Eu sou o homem da caminhada, mas eu fico impressionado. E, E os grupos, né? Olha, é difícil a academia que não tem o seu grupo de corrida. Exato. E eu acho que até a própria geografia de cada cidade, então Novo Hamburgo, a gente tem a parte do Valão, por exemplo, onde a gente consegue percorrer 8, 9 quilômetros em linha plana. E isso favorece bastante para quem gosta de correr, tu ter um espaço bom para poder praticar também. Então, eu acredito que sim, a população de Novo Hamburgo acabe optando bastante pela corrida por ter alguns facilitadores, dentre eles esse espaço que é bom para correr. Se a gente for pegar, tem várias provas que saem ali do eFashion, que elas vão, descem para o valão e depois retornam. Então, muitas pessoas acabam se inscrevendo nessas provas, porque é mais convidativo quando eu tenho uma geografia que favoreça. Um pouquinho diferente de Dois Irmãos, que a gente tem mais morros, né? Sobe e desce, é mais difícil, mas mesmo assim se criou essa cultura esportiva na cidade. Sabe que eu vou confessar para ti, confesso para o Thiago, para a Michelle, para quem está nos acompanhando, eu me dei conta de uma ignorância esportiva minha na maratona da Olimpíada da Grécia, no fechamento. Nós estávamos de plantão no Grupo Bandeirantes, trabalhando, cobrindo aquele momento ali e acompanhando os atletas gaúchos e tudo mais. E, puxa vida, todos nós, a gente passa 90% da vida ou mais do tempo dedicado ao futebol. Querendo saber se o Vijaçante vai ter a minutagem mínima para servir a seleção paraguaia, se o Rocher vai ou não jogar contra o Bragantino para poder bem se apresentar à seleção uruguaia, de que maneira o Carboneiro e o Borré vão reagir pela não convocação à seleção colombiana, e a gente não se dá conta de que tinha um Vanderlei Cordeiro de Lima, que estava a poucos quilômetros de conquistar uma medalha de ouro para o Brasil, na Olimpíada da Grécia, com todo aquele charme, e aí um ex-padre com saiote escocês, o abraça, o desconcentra, o retira da prova, e ali eu me dei conta, puxa vida, eu não sabia que ele existia. Sim. Isso é uma ignorância, e eu não posso, como cronista esportivo, ser dono desse tipo de ignorância. Sim. Mas eu acho que isso é um movimento que vem mudando aos poucos, porque a gente sempre teve um olhar muito forte para o futebol e menor para outros esportes. Mas eu vejo que isso, cada vez essa disparidade vem diminuindo, e a gente vem sim conseguindo somar através das pessoas que vêm buscando mais esses esportes, e esses esportes acabam também ascendendo mais. Então, acho que antigamente a gente tinha um olhar maior ainda para o futebol, e aos poucos isso vai se equiparando, né? Agora, me diga uma coisa, eu tô apavorado com o valor dos tênis de corrida. Meu Deus do céu, eu tenho um amigo Davi, dos Móveis Bartolomeu, lá em Novo Hamburgo, que corre, ele e o irmão, o Matheus, e esses dias eu disse, que lindo o teu tênis. Mas que lindão. Nem te conto, paguei R$1.200. Meu Deus do céu, nós temos que criar uma lei para baratear o tênis, tio. Hoje em dia, assim como o esporte cresce, os valores dentro do esporte e as marcas também projetam calçados com tecnologias ótimas, mas a gente tem um custo agregado da mesma forma, né? Então, hoje a gente tem, sim, a gente sempre costuma dizer dentro do universo da corrida, de que tu consegue correr com um calçado barato também, mas a gente tem tecnologias hoje, calçados de corrida, como, por exemplo, o do campeão e recordista da maratona, ele hoje é um calçado que custa na média de R$4.000. Olha só que loucura. Não, que algo interessante, os dois irmãos empresários
vieram para o mundo da corrida porque depois de 6 dias da semana, dentro da loja, das 8 da manhã às 8 da noite, eles encontraram na corrida de rua, né, na academia e no grupo de rua, o quê? O desopilar, o botar para fora, o não enlouquecer, o buscar a sanidade, a cura. Isso. E a corrida ele tem esse ponto muito forte e a gente foca muito isso. Na pandemia a gente teve uma ascensão muito grande da corrida porque era uma atividade possível de ser praticada de forma individualizada, na rua, em ambiente fechado. E aí as pessoas acabaram pegando justamente isso, como uma fuga para poder manter corpo e mente em equilíbrio. Porque teve muitas pessoas que adoeceram, ficaram em depressão e tudo mais. E a corrida é justamente isso, é o que a gente acaba comentando. Às vezes tu não tá bem, vai lá, coloca tua roupa, coloca teu calçado, sai para fazer uma corrida leve, sai para respirar, que com certeza tu vai voltar melhor. Valeu, Julinho. Olha, que prazer falar com vocês nessa mesa aqui. Rendeu esse papo. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado. Bom, e não preciso dizer, né? Todos nós estamos torcendo pela seleção brasileira, menos os árbitros brasileiros que estão lá, porque se o Brasil chegar na final, não tem árbitro brasileiro na final, viu? Ah, eu deixei essa para o final. Tô brincando, é claro que tá todo mundo torcendo pelo Brasil. Ai, deixa eu passar aqui, pedir licença. Já passei. Opa! Mauro Villarreal. Maurinho, que prazer. Não, por favor, fica assim, eu pego uma cadeira para mim, eu vou buscar. Ô, Julinho, daí. Enfim. Ô, Mauro, anos atrás, Mauro, eu tive a oportunidade, Maurinho, de te entrevistar lá no Grupo Sinos. Pois é, eu tava tentando lembrar. Eu te entrevistei, cara, e eu te entrevistei num momento muito bacana da tua carreira, porque tu estava sendo, tu estava sendo contratado pela Disney. Quem é que estava te contratando naquela época? Pode ter sido, Foi a né? Disney, exatamente. Pode ter A sido. Disney estava te contratando. Deve ter sido ali 2018, mais ou menos. 2018, por ali, mais É. ou menos. Cara, e foi assim, algo assim que nós estávamos todos muito felizes. E eu lembro que eu te entrevistei pela Rádio ABC e o pessoal do Caderno de Cultura fez uma matéria muito bonita contigo de abertura do Caderno de Cultura do ABC Domingo. E eu recordo disso, que tu estavas assim, radiante, e eles estavam radiantes pela tua Caramba. vitória a partir de Sapiranga para o Rio Grande do Sul. Isso faz tempo, né? Faz tempo. Faz bastante tempo e a vida deu muitas voltas, muitas coisas bacanas aconteceram nesse meio tempo. Cara, e me fala de tudo isso que aconteceu, dá para fazer um resumo? Tu sabe que ontem eu estava acompanhando na TV Cultura, tem minisséries que são desenvolvidas com capítulos de 1 minuto e meio para as pessoas assistirem dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do Uber, no horário do almoço. Imagina, atores, atrizes que em 1 minuto e meio contam o capítulo de uma história. Então, Inclusive, como é que eles tá a tua história? eles estão trabalhando agora no formato vertical, inclusive. Vertical, inclusive. Novelas e filmes gravados no formato vertical. E cada vez mais rápido, porque ninguém mais assiste uma novela há 8 meses, né? É 2 meses isso e olhe lá e acabou. Cara, mas isso é triste, sabe? O meu trabalho, ele é voltado para produzir uma obra que dura uma eternidade. Uma pintura hoje dura... Imagina, a gente tem Mona Lisa que foi pintada em 1506 e tá aí, linda, perfeita, até hoje. E o meu trabalho é produzir esse tipo de material que dura uma eternidade num mundo que valoriza o que dura 15 segundos. Então é um conflito. E sabe que isso é algo que eu tenho... Tu sabe que... Eu vou te contar Mauro Villarreal, porque tu é um homem da caneta. Tu é um homem da caneta, tu é um homem dos pincéis, tu é um homem do papel. Tu sabe que eu tenho muitos colegas jornalistas assim, ô Marcos Couto, mas como tu escreve, cara? Eu digo, olha, e ainda bem que eu escrevo, sabe por quê? Porque a raça humana, eu estou ajudando a evitar a nossa extinção. Se nós ficarmos só na tela, nós corremos o risco da extinção da língua, da extinção da fala. Estudos já atrofiar os nossos comprovaram que a capacidade humana de compreensão e de desenvolvimento do raciocínio é o conjunto do que tu olha, do que tu ouve e também do que tu produz. Esse movimento mecânico ajuda em questões como memorização e compreensão de conteúdo, então faz muito bem.
Maurinho, me conta do teu momento, por onde anda o Mauro Vigia Real? Por onde anda esse processo criativo que não pode parar, né? Papai do céu tem que estar sempre te abençoando, tem que sempre estar... O agricultor semeia a serra, semeia a terra, e o Papai do Céu semeia a tua mente brilhante para ficar sempre produzindo. Cara, o mundo girou, aconteceram algumas exposições lá fora, exposições na Europa, Paris, Espanha, Paris 2 vezes, inclusive, Espanha, Portugal. Hoje eu tenho trabalhos, pinturas, hoje dentro da casa do Obama, eu tenho pinturas dentro do Museu do Barcelona, eu tenho pinturas dentro do Museu do Corinthians. Não, nesse momento eu não sou, mas até a virada da gestão do Guerra pro Odorico, eu era o artista oficial do Grêmio. Pô, né? que show, que show. Agora falta aí a gente assinar contrato de novo, mas foram alguns anos produzindo artes exclusivas pro público do futebol também, né? Trabalhos dentro do museu do clube, do Grêmio, murais no CT, ações com Jeromel, com Kahneman, com Luiz Soares, todo o elenco tricolor. Que legal, Mauro. E tu continuas residindo com a gente aqui na região? Exatos 40 anos morando na mesma quadra, na mesma rua, em Sapiranga. Que show, que show. Não abri... Rodastes o mundo, mas deixastes o teu cordão umbilical enterrado junto ao Morro Ferrabraço. Ontem eu estava dando uma entrevista, inclusive, e citei como exemplo de um dos motivos para permanecer aqui no Vale, um mercadinho que tem na Rua dos Fundos da minha casa. Ó, me conta essa. Cara, esse mercado fecha ao meio-dia e reabre às 14h30. Ao meio-dia eles vão lá, fecham a porta do estabelecimento e naquelas gôndolas que ficam na calçada com frutas e verduras, eles jogam um lençol por cima. E às 14h30 continuam lá todos os produtos, cara. Isso é um privilégio que só a gente tem. É coisa nossa, aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Vale dos Sinos. Sabe, Mauro, que deve ser difícil para muita gente entender o seguinte. Nós estamos num núcleo de casas em Chaimel que data de 1826. Tu sabe que eu tenho um medo danado das futuras gerações dentro dessa instantaneidade dos 15 minutos. Será que as futuras gerações vão preservar isso aqui? Vão entender o que é um sítio arqueológico, o que é um sítio arquitetônico, o que é uma história, o que é uma cultura, o que é uma civilização? É difícil essa globalização, essa hiperexposição que se tem hoje por conta desse excesso de visibilidade que a internet proporciona, acaba gerando uma pasteurização da cultura, da gente não entender a nossa raiz. Então é muito importante. Agora, por exemplo, na própria cultura gaúcha, a minha atividade é uma coisa que está morrendo. Não se tem mais Vasco Prado, não se tem mais Chico Stockinger, o Caringi, o italiano mais gaúcho que já se viu, que é o Aldo Locatelli. Então, por exemplo, é uma das coisas que eu estou passando a abordar dentro do meu trabalho junto à cultura gaúcha, é formar uma nova geração de artistas plásticos. Agora, por exemplo, a gente está montando um workshop para ensinar a nova geração a pintar as paisagens gaúchas, as tradições gaúchas. E quando eu digo a tradição gaúcha, eu não estou falando do pampa do cavalo. Não, eu estou falando sim do pampa do cavalo, mas eu também estou falando do italiano na serra que planta uva. Eu estou falando do alemão que construíram essas coisas lindas. Então, para cada região do nosso estado, uma valorização e um olhar pessoal, criando em cada local novos artistas que vão retratar o seu dia a dia e perpetuando essa história para as gerações que estão por vir. Que legal, estou te ouvindo e pensando, a minha esposa é professora alfabetizadora e tu és um alfabetizador da cultura. É um prazer, é uma coisa que eu amo fazer, apesar de não tenho didática, não tenho formação, mas é algo que realmente eu amo fazer e que eu pratico isso diariamente há algumas décadas já. Show. Prazer sempre falar contigo, Maurinho. Prazer te reencontrar. Valeu, grande Maurinho. Júlio César Biller. Julinho, nós vamos evoluir a nossa conversa hoje, porque nós já passamos da fase
dos alemães que lá em 1954 desenvolveram a energia solar, porque depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né, uma Europa devastada, as grandes fontes de energia já conhecidas e sabidas destruídas. Isso nós já passamos. Para onde é que nós vamos agora? Para onde é que nós vamos agora? Para onde é que foi a energia? O que que ela evoluiu? Onde é que eu estou? Bom, Marcos, primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né? Um programa tão ilustre, com pessoas tão bacanas aqui, nesse local que representa muito, inclusive a minha cultura dos ancestrais, né? Dos alemães. Mas, voltando ao assunto de energia, um assunto que evolui diariamente. Todos os dias tem uma situação nova, uma possibilidade nova, que lá nas nossas conversas do passado, quando tu bem lembra disso, dos nossos programas do Grupo ABC ainda, a gente falava do advento da energia solar. Hoje a energia solar continua andando, mas com outros quesitos que adequam às normas e outras possibilidades. O leque é bastante grande. As possibilidades, idem. Para conhecer esse leque, acesse a Volte Mais, procure a Volte Mais e a partir da Volte Mais faça o contato com o Júlio César Miller. Exatamente. A gente continua com o ambiente da energia solar, mas com outras possibilidades, com outros nichos do mercado da energia solar, não só da energia solar, porque tu sabe que a Volte Mais, ela nasceu com essência de elétrica pesada industrial, que a gente adicionou lá em 2005, quando ninguém falava de energia solar, na minha curiosidade com energias e tal, fui para a Alemanha para conhecer a energia solar. Mas de lá para cá muita coisa mudou, muitas normas foram sacramentadas e evoluíram e tal. Hoje não se fala só unicamente na energia solar, aquele que põe em cima do telhado, aquela coisa toda. Se fala em segurança energética, em bancos de baterias, em BES, que é a questão dos grandes centros de conservação de armazenamento de energia para a indústria, para mercados, para quem tem demanda contratada, aquela coisa toda, né? Então, o mercado de energia solar evoluiu muito desde o seu princípio, lá de 2012 em diante, né? Muito bom, Julinho. E é importante dizer que nunca antes como agora, por conta da agressão dos Estados Unidos ao Irã, da resposta do Irã aos Estados Unidos, o fechamento do Estreito de Hormuz, nós já sabedores de que não temos o petróleo enquanto fonte de energia fóssil por muitas décadas mais, e estamos na iminência de uma guerra que pode nos convidar definitivamente a viver da energia alternativa. Bom, aí eu vou te fazer uma pergunta. Se o seu ambiente comercial, o seu laticínios lá no agronegócio, a sua farmácia ou o seu mercado, mini mercado, tiver um apagão a partir de 1 minuto, 5 minutos, o que é que você vai fazer com os produtos que você tem estocado no seu ambiente? Procura a Volte Mais, que a gente tem uma solução bem compacta para todos os tamanhos do seu negócio. E para você não perder produto, você não perder trabalho e não perder dinheiro. Que quem perde produto, perde dinheiro. Bom, este ano a Volte Mais completa 24 anos. E desde a curiosidade até os seus primórdios dias de hoje, já são quase 20 anos de energia solar. Obrigado, Julinho. Valeu. Tá bom. Bom, é uma satisfação, né? Então, como eu te disse, muito obrigado pela sua oportunidade aqui. E sempre conte conosco, tu está me devendo um café, inclusive. Muito obrigado. Bom, então agora, gente, para encaminhar o encerramento da nossa confraria, depois de Voti, nós vamos passar Piranga. Eu vou dar um spoiler já, viu, Flávio? Nós vamos lá no Alex Ficanha, nós vamos lá para o Mazantes Bar. Eu estive com o Flávio na inauguração do Mazantes, na reinauguração do Mazantes Bar. Estivemos juntos lá, estava a prefeita Karina, estava o Caleb, estava tudo. Vamos fazer lá. Bah, acústica boa, melhor hambúrguer do Vale dos Sinos é lá, né? Lucas, que começou fazendo cerveja nas panelas da mãe dele.
Inutilizou. Ele fazia cerveja na casa, nas panelas da mãe dele, inutilizou tudo. E tortou as panelinhas. Deixa eu fazer um agradecimento ao Lucas, cara, e à Casa Doma que nos recebeu nessa noite tão especial. A gente está com um recorte daquilo que foi a confraria aqui. Flad, Rodrigo Steffen, Michele, Enio, Marcão. Cara, muito obrigado por ter nos recebido. Abriu as portas, nos recebeu às 4h, 4h30 da tarde. A gente já estava aqui, foi muito bem recepcionado, muito bem recebido. Espero que tu tenha, de algumas formas, gostado desse movimento. A gente conseguiu trazer, a gente está muito feliz com esse movimento. E eu estava assistindo tu conversar com o Marcos Couto ali. Tu começa com uma produção de 20 litros mensais de cerveja. Hoje, tu produzes 150 mil litros por mês. Então, assim, isso não é por acaso que alguém alcança esse nível de sucesso. É porque existe dedicação, e mais do que dedicação e competência e profissionalismo, existe amor naquilo que tu faz. Então, assim, obrigado por tu ser o profissional que tu é, a representatividade que tu tem para o turismo de forma geral aqui na região, o fomento do turismo, né? Então, a gente ficou muito feliz, cara. Eu já imaginava que seria uma confraria diferente de todas as outras. Essa é a quarta ou quinta? Quarta confraria, né? Essa é a quarta confraria. Eu imaginava que seria diferente. Eu estava com uma expectativa muito legal em relação ao que aconteceria nessa noite. De fato, eu fui superado em vários aspectos. Eu só tomei água, eu não estou nem falando bobagem, porque olha aqui, ó, a mesa. Ô Bruno, filma aqui, porque só... Não, eu vou só tem água, eu vou te só contar, tem Luquinhas. água. Eu quebraria o teu negócio porque eu só tomo água. Mas tu tá vendo por que eu só tomo água, né? Não, é porque quem tá do outro lado pode até pensar, pô, mas o Gil tá alterado. Não tô, cara, eu só tomei água, tá aqui, ó. Tá aqui a prova, né? Então, assim, muitíssimo obrigado pela recepção. A gente quer estar muito à disposição, a Vale TV quer estar muito à disposição de ti, da Casa Doma, para aquilo que tu quiseres. Eu acho que aqui nasce uma possibilidade de parceria que ela pode perdurar por quantos anos ela for possível perdurar. Em nome de toda a cervejaria da Doma também, a gente agradece a vocês pelo convite. Assim como tu agradeceu a recepção, a gente também foi sempre muito bem tratado, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham se sentido em casa aqui. E para nós também é um prazer muito grande poder mostrar a nossa marca, poder receber vocês, a Vale TV, a Confraria do Esporte, Marcos Couto, todo mundo. Então, com certeza, é uma parceria que se inicia e as portas estão sempre abertas, né? Quando quiserem vir para tomar um chopp também, não precisa ficar só na água. Mas a minha parte tá tudo 100%. Em nome de toda a Doma, a gente agradece vocês também. Valeu, Marcos. Encerra para Valeu. nós a confraria Boa dessa noite noite. para todo mundo. Tchau.